Então vamos lá, a gente tem conversado sobre assuntos importantes dentro da veterinária para a gente se desenvolver pessoal, para a gente se desenvolver profissionalmente em todos os aspectos. A preocupação é sempre que a gente se desenvolva como ser humano, porque o ser humano tem diversas facetas e eu não canso de dizer que se porventura a gente foca em um aspecto de vida em detrimento de outro, a gente vai acabar desequilibrando as coisas. Então tem muitas pessoas que acabam, por estarem vivendo uma vida pessoal não muito legal, com alguns problemas, elas acabam focando só na vida profissional. Só que isso não é uma estratégia adequada, porque invariavelmente quando uma das nossas áreas de vida não está legal, ela puxa as outras para baixo. Isso acontece muito na veterinária. Por quê? Porque a gente tem uma questão que o nosso objeto de estudo, né, profissional, que é o animal, a gente via de regra quem escolhe a veterinária porque ama os animais, e aí acaba confundindo, achando que trabalhar é um lazer. Então a gente pergunta qual é o seu hobby, o que você gosta de fazer, o que você faz para descansar. Não, é porque eu adoro trabalhar, eu adoro bicho, e como eu trabalho com bicho, então eu não considero um trabalho. Enfim, é uma estratégia equivocada que mais cedo ou mais tarde vai fazer com que as pessoas entrem numa queda de produtividade. Então quando a gente fala de alta performance, hoje a gente vai começar o nosso quarto vídeo, o último capítulo desse assunto de como se manter produtivo dentro da nossa área de escolha profissional, a medicina veterinária, apesar dos desafios que a gente encontra, desafios esses que são bem grandes, seja por dificuldade de relacionamento com algum tutor, um cliente mais exigente, dificuldade de relacionamento com outros colegas por falta de ética, pela questão financeira, que nem sempre a gente é bem remunerado como a gente merece, pela questão das doenças complexas que a gente tem que tratar, porque nem sempre o resultado que a gente obtém é satisfatório, então o animal acaba vindo a óbito, nem sempre o tutor entende isso, enfim. A gente tem uma série de desafios para enfrentar e uma dificuldade da gente conseguir se manter em alta performance. E quando eu falo de alta performance, eu não estou dizendo só relacionado ao trabalho. Manter alto nível de produtividade não é só trabalhar mais para ganhar mais e para ser mais feliz, não é só isso. É olhar o ser humano como um todo nas suas diversas facetas para que a coisa cresça de forma equilibrada, para que a gente tenha benefícios equilibrados em todas as nossas áreas de vida. E como é que a gente tem abordado essa questão? Através de olhar para as nossas necessidades. Então, tirando as necessidades básicas fisiológicas, aquelas que a gente foge da dor e vai em busca do prazer, a gente tem 4 níveis hierárquicos de necessidade. E para cada um desses níveis, a gente tem uma fonte de energia reciclável, ou seja, tem uma energia que vai nos ajudar a suprir essa necessidade, porque a gente tem que trabalhar de forma rítmica, em ondas. Então a gente gasta e tem que reabastecer, consome e tem que reabastecer. E aí, para suprir a necessidade, a primeira necessidade, que é a de sustentabilidade, a gente tem que olhar justamente para o nosso corpo físico, para a nossa saúde física. Quanto a gente come, quanto a gente dorme, quanto a gente se exercita, quanto a gente tira férias, quanto a gente descansa, enfim. Para a gente cuidar do segundo nível de necessidade, que foi o nosso segundo vídeo, que é a necessidade de segurança, a gente tem que olhar para o nosso status emocional. Como eu estou me relacionando com as minhas emoções, quais emoções eu tenho evocado, porque tem uma premissa básica que a gente não percebe, que se a gente não conversa diversas vezes sobre isso, a gente acaba não tendo o conhecimento, não trazendo a consciência, que é o que eu sinto, portanto as minhas emoções interferem diretamente no que eu faço. Então, cuidar das minhas emoções é a forma de eu reciclar energia para suprir a segunda necessidade, que é a de segurança. Terceiro nível de necessidade é a autoexpressão. Eu tenho necessidade de expressar para o mundo os dons, os talentos que eu recebi de Deus, aquilo que eu faço com naturalidade, que eu faço bem feito. E aí a gente tem que olhar para o autoconhecimento. E como é que eu supro a necessidade de autoexpressão? Olhando para a minha saúde mental, onde eu coloco o foco, onde eu coloco a minha atenção, onde eu escolho colocar o meu pensamento. Foi o assunto do nosso último vídeo. Se você porventura perdeu um desses 3 vídeos que a gente fala do primeira necessidade de sustentabilidade gerido pela
a saúde física. Segunda necessidade de segurança, gerido pela saúde emocional. Terceira necessidade que a gente fala da autoexpressão, gerida pela saúde mental. Tem lá no meu canal do YouTube, Caleso Rosa, pode assistir lá, vale muito a pena. Hoje a gente vai falar da quarta necessidade, que é a necessidade de significância. Todo mundo tem necessidade, todo ser humano tem necessidade de se sentir importante dentro do seu nicho, de se sentir adequado, de se sentir valorizado dentro da sua casa, mas também dentro do seu ambiente profissional. E como é que a gente supre a necessidade de significância? Pela energia espiritual. Antes de entrar propriamente no que a gente tem que fazer para suprir essa necessidade, eu quero falar uma coisa óbvia para chamar a atenção de vocês, mas que é interessante porque às vezes passa desapercebido e a gente não presta atenção. Os 3 primeiros níveis de necessidade, sustentabilidade, segurança e autoexpressão, é um olhar para dentro de mim mesmo. Eu tenho que olhar para mim, saber como é que eu estou cuidando da minha saúde física, saber como é que eu estou cuidando da minha saúde emocional, saber como é que eu estou cuidando da minha saúde mental, minha saúde, eu comigo mesmo, eu estou olhando para o self. O quarto nível de necessidade, que é a de significância, para eu suprir, eu tenho que olhar então para o outro. É a questão que então depois de eu ter me abastecido fisicamente, emocionalmente e mentalmente, eu vou olhar para o outro para poder me energizar espiritualmente e suprir a minha necessidade de significância. E é aí que mora o problema dentro da classe de médicos veterinários. Talvez você concorde comigo, porque é uma questão que a gente tem visto acontecer de forma muito frequente. A gente não presta atenção nas nossas próprias necessidades antes de olhar para o outro. Então eu acabo exagerando na dose do quanto eu me dou, do quanto eu faço para o meu cliente, do quanto eu faço para o meu paciente, sem estar devidamente abastecido em um desses 3 níveis, ou nos 2, ou nos 3 níveis, físico, emocional e mental. Então, depois que eu olhei para mim mesmo, depois que eu me abasteci, depois que eu estou cuidando desses 3 níveis, é que eu tenho condição de gerar o meu olhar para o outro e para suprir o nível de significância. Tem que prestar muita atenção nisso, porque se eu não estou cuidando de mim num ou mais desses 3 níveis primeiros, invariavelmente eu vou dar mais do que eu consigo. Eu acabo entrando num esgotamento emocional, no burnout, eu acabo entrando numa redução de produtividade, eu diminuo a minha performance, eu não trabalho direito, eu não tenho mais foco, qualquer coisa já me abala emocionalmente, enfim, as coisas começam a não funcionar direito. É o princípio básico da máscara de oxigênio, todo mundo conhece essa comparação. Entrou em turbulência, cai em máscara de oxigênio, qual é a orientação? Coloque primeiro em você, para depois ajudar alguém necessitado, uma criança, uma pessoa idosa ou alguém que não olhou, que não sabe como coloca. Mas se você não olha para si mesmo, se você não coloca a máscara de oxigênio em si próprio, obviamente você vai entrar num estado de torpor, começa a faltar oxigenação no teu cérebro. Daí não tem como você ajudar o outro, você pode eventualmente até conseguir ajudar, mas você vai acabar desmaiando, você vai acabar pagando um preço muito alto. Então, como veterinário, a gente tem que olhar para isso. E por que isso parece ser mais contundente dentro da nossa classe? Primeiro porque é a área da saúde. Todos os profissionais da área da saúde acabam fazendo isso, porque, via de regra, o profissional da área da saúde é alguém que está acostumado a fazer pelo outro. O médico, o enfermeiro, o dentista, o fisioterapeuta, enfim, todo mundo que trabalha na área da saúde tem um olhar mais focado no outro do que propriamente em si mesmo. Segundo, porque além de ser a área da saúde, a gente está trabalhando justamente com animais, que é o nosso fruto da paixão, é o que a gente ama, é o que a gente gosta, a gente escolhe veterinária pelo amor que a gente tem aos animais. É diferente de um advogado, por exemplo. O advogado ele até gosta de ler, gosta de tudo, mas ele não é uma criança que já nasce amando leis, por isso ele escolheu o direito. É diferente de um professor, ele não nasce amando ensinar, ele vai descobrir isso depois, é diferente de outras áreas. Enfim, o dentista, ele não nasce amando o dentinho, ele vai descobrir isso mais pra frente. O veterinário já nasce amando o animal de estimação, então ele acaba muitas vezes confundindo o que é lazer, o que é vida pessoal, o que é vida profissional. E essa mistura é o primeiro fato que nos impede de olhar para nós mesmos antes de oferecer alguma coisa pelo outro. E como é que a gente vai usar essa questão? É a espiritualidade
que é a energia espiritual que vai suprir o nosso nível de significância. E por quê? Porque a espiritualidade, via de regra, ela é gerida pelos nossos valores, aquilo que a gente valoriza, que é uma coisa que ninguém nos ensina na escola. Os nossos pais não nos ensinam. Caleison, isso aí é um valor para você, eu estou percebendo que você gosta muito, isso é importante, eu estou vendo que você valoriza isso. A gente não tem esse ensinamento e a gente acaba vivendo para resolver problemas, vivendo para pagar boleto. E isso faz com que a gente perca enormes oportunidades de parar para refletir quais são os nossos valores. E os nossos valores nos dão um senso de identidade. Aliás, os nossos valores que nutrem a energia espiritual são que ampliam a nossa identidade. Quando você age de acordo com os seus valores, você se sente maior. Aquilo te dá um nível de significância, supre a sua necessidade de se sentir importante diante de outras pessoas. Os nossos valores, junto com a nossa espiritualidade, nos dão um senso de força, um senso de clareza nas coisas, um senso de propósito de vida. Interessante que tem um vídeo meu sobre propósito. Se você não assistiu, pode entrar lá, entra no YouTube, assiste, no Instagram, tem em todas as redes sociais. Muitas pessoas vieram me perguntar, poxa, eu tenho dificuldade em entender qual é o meu propósito de vida. Propósito tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a sua energia espiritual, tem muito a ver com a sua força de valores, com aquilo que você gosta. Então, propósito normalmente é uma interseção de algumas coisas, a sua missão de vida, que está relacionado ao que você ama fazer e ao que o mundo procura. O propósito é uma interseção de missão de vida com vocação, aquilo que você faz bem feito e o mercado te paga para fazer. Uma interseção também que envolve paixão pelo que você faz, o que você gosta de fazer, que via de regra dentro da veterinária o que a gente ama é os animais e profissão. Então, para pensar em termos de propósito, a gente tem que pensar em missão, vocação, paixão e profissão. A interseção de tudo isso é que nos dá o senso de propósito. Daí tem uma frase do Nietzsche muito interessante: aquele que encontra um porquê consegue enfrentar quase todos os como. Aquele que encontra um porquê consegue enfrentar quase todos os como. Quer dizer, se eu tenho um propósito para fazer alguma coisa, eu enfrento com mais facilidade os desafios que a vida me impõe. Isso é muito, muito interessante, mas para que a gente entenda qual é o nosso propósito, a gente tem que entender quais são os nossos valores. E nem sempre a gente tem essa consciência de entender quais são os nossos valores. Valor é um grupo de coisas na sua vida para o qual você olha e que te ajuda a atravessar os momentos de turbulência, quando a sua vida não está muito adequada. Só que nesse momento de turbulência é justamente quando o seu estado emocional se modifica. Eu falei lá no segundo vídeo, quer dizer, dentro da perspectiva emocional. A gente evoca emoções boas quando está tudo bem, isso nos leva a aumentar a nossa produtividade. Eventualmente eu começo a passar por um problema, a gente acaba indo para outra zona emocional, chamada de zona de sobrevivência, onde a gente evoca o sistema luta ou fuga, que é aquele sistema de alerta, que a gente fica sempre preocupado, sempre engatilhado, alarmado, achando que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. E aí entra a secreção de adrenalina, a secreção de glicocorticoide, que é a baixa imunidade, etc. Passar um tempo na zona de sobrevivência é ok. O ponto é que muitas vezes a gente passa vivendo nessa zona de sobrevivência para sempre, vira um meio de vida. E daí para entrar na zona de burnout é uma coisa muito rápida, a gente tem que ficar de olho nisso. Então, a gente tem que suprir a nossa necessidade emocional, mas a gente está falando da quarta necessidade. Para isso eu tenho que olhar para os meus valores, para poder me nortear. Então, de novo, quando você está passando por problema, que você está nessa zona de sobrevivência, às vezes você acaba se afastando dos seus valores e tomando uma outra atitude que vai contra os seus valores. Por exemplo, um valor de tratar bem outras pessoas, de ser cordial. Mas de repente, no meio de uma turbulência, você maltrata uma pessoa, você maltrata um cliente ou um colega, enfim. É normal acontecer isso. Porque valor é aquilo que me guia, é aquilo que me norteia, que me dá um senso na minha vida, um senso de orientação. Não necessariamente alguma coisa que eu faça 100% das vezes. Por quê? Porque eu sou um ser humano e sou passível de erros. Mas aí, quando eu paro
quando eu entendo que eu me afastei momentaneamente dos meus valores, eu consigo me alinhar de novo. Por quê? Porque se eu me mantiver naquela zona de sobrevivência emocional, porque eu estou passando por um problema, e me mantiver afastado dos meus valores, aí mais facilmente a gente vai para a zona de burnout, porque quando você age em desacordo aquilo que você considera certo, aquilo que você valoriza, a gente passa a ter problema, e esse problema passa a ser muito sério. Então percebe que quando a gente fala dessas zonas hierárquicas de necessidade, junto com as suas respectivas fontes de energia recicláveis para suprir, elas se intercambiam. Óbvio, o ser humano é um ser humano complexo, então é natural. Quando eu estou passando por problema, isso afeta a minha segunda zona, a minha segunda necessidade de segurança, porque afeta as minhas emoções. Eu perco o foco, porque isso afeta também a minha saúde mental. Muitas vezes é mais difícil colocar atenção em alguma coisa que eu estou vivendo. Eu deixo de comer, eu deixo de dormir, então isso afeta a minha zona de sustentabilidade, que é aquela primária, que é gerenciada justamente pela minha saúde física. E aí eu deixo também de olhar para o outro, aí eu acabo entrando mais facilmente nessa zona de burnout. Então o que a gente tem que fazer para suprir esse quarto nível de necessidade, que é o nível de significância gerido pela energia espiritual? Parar, refletir. Então, o que abastece os nossos valores, o que abastece a nossa energia espiritual é justamente quando a gente para, são nossos momentos de introspecção, reflexão, meditação, oração. Por quê? Para silenciar a minha mente para o que está acontecendo fora de mim. Então eu boto um olhar de novo para dentro de mim para poder entender quais de fato são os meus valores, para poder entender quais atitudes eu tenho que tomar diante das circunstâncias de vida, para me manter alinhado aos meus valores, para suprir a minha necessidade de significância, porque isso vai me ajudar nos outros 3 níveis hierárquicos mais baixos de necessidade. Ponto é, quando é que a gente para refletir sobre os nossos valores? A gente não faz isso. Uma dica muito legal e importante: cursos de imersão. São momentos que você para ficar prestando atenção em si mesmo, prestando atenção no seu processo de autoconhecimento, para você ajudar a definir. E aí você é orientado a escrever, a colocar no papel as coisas que estão no seu coração, livres dos problemas de fora, sem distrações de redes sociais, de mensagens que chegam no celular, sem distrações daquilo que está acontecendo na sua vida. Porque no mundo que a gente vive, com a quantidade de informação transmitida correndo, onde a gente é obrigado a saber um monte de consenso dentro da veterinária, muda tudo assim, eu tenho que já saber qual bundle que mudou, qual orientação que mudou em todas as áreas. Aí eu tenho problema com o tutor, eu tenho problema em casa com o filho, eu tenho problema com o marido, eu tenho problema de grana, eu tenho um monte de coisa. Então parar para pensar e olhar para dentro de você é uma baita de uma dica para você conseguir então definir quais são os seus valores, para você energizar a sua espiritualidade, que vai suprir a sua necessidade de significância. E daí você passa a ter um outro olhar para a sua vida. E como a gente não tem esse princípio de parar e pensar, algumas questões ajudam bastante. Algumas perguntas. Aí tem uma pergunta muito legal de um sobrevivente de campo de concentração nazista, que ficou conhecido agora por causa das redes sociais, inclusive já é conhecido faz tempo, mas agora a coisa brotou bastante, chamado Viktor Frankl. O que esse cara falou, dentre outras coisas? Pensa num cara que sobreviveu a um campo de concentração nazista e que viu tudo acontecendo e ele foi sobrevivente. Pensa na força interior que esse camarada tem. Portanto, eu não estou citando qualquer um que não viveu aquilo que prega, ao contrário. Uma das questões que ele indaga e que ele nos orienta é a seguinte: a gente fica muito preocupado para saber o que a gente espera da vida. Por exemplo, o que você espera da vida? Essa pergunta sempre nos é feita e a gente faz pra gente mesmo. Mas só que esse não é o grande lance. O grande lance não é você dizer o que você espera da vida, mas é você parar para pensar, para ver o que a vida espera de você. Você muda a sua chave, você muda a sua perspectiva. É isso que vai energizar a sua espiritualidade. Portanto, de novo,
O barato do negócio não é perguntar o que eu espero da vida, é perguntar o que a vida está esperando de mim, o que as pessoas estão esperando de mim. Mas para eu conseguir oferecer alguma coisa para essas pessoas, primeiro eu tenho que estar abastecido. E a gente falou de como nos abastecer nos 3 outros níveis. Tudo isso vai nos ajudar então a fazer o quê? Viver de forma equilibrada para conseguir manter a alta produtividade apesar dos nossos desafios. Então percebe que quando a gente fala de alta performance, não é um assunto raso de você falar alta performance é trabalhar bastante para ganhar mais. Não é isso. Não é isso. Óbvio que se você conseguir trabalhar todas essas necessidades, você sim vai aumentar a sua produtividade e você vai trabalhar menos e ganhar mais. Por quê? Porque é diferente o que você vai ter para oferecer para os seus clientes. Quando você está abastecido fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, você tem o que oferecer e as pessoas percebem isso. Você vai ter mais paciência, você vai ter mais tolerância, você vai ser mais empático com o problema alheio, você vai entender mais as necessidades das outras pessoas, você vai entender de forma não verbal o que uma pessoa está querendo dizer para você sem que ela diga exatamente. Você vai entender que o outro está diante de você, uma outra alma humana, não é só o paciente, é o tutor também que está te procurando por uma questão de necessidade dele que ele muitas vezes não sabe decifrar. Ele não sabe decifrar como que ele está emocionalmente em função da doença do pet. Se você não tem toda essa clareza dentro de você, você não tem propriamente o que oferecer para o outro. E se você não tem o que oferecer para o outro, ele vai perceber, ainda que seja na superficialidade. É o cara que vai sair descontente com o seu atendimento, é o cara que vai sair muitas vezes chateado, é o cara que tende a reclamar mais do seu serviço, é o cara que tende a falar mais de você, simplesmente porque você não deu atenção, ou porque você foi arrogante, ou porque você foi pouco empático e você não conseguiu perceber o que ele estava pedindo, esperando de você, enfim. Então prestar atenção em você nesses 4 níveis, nesses 3 níveis primeiramente, da segurança, de sustentabilidade, de segurança e de autoexpressão, ajuda você a ter um olhar mais empático para o outro, ajuda você a entender o que a vida espera de você e não o que você espera da vida, que é um tom mais egoísta, que normalmente é o que a gente quer, é o que eu quero, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, eu não estou legal e etc. Ok, óbvio que isso é importante, mas para te abastecer, para você ter então o que oferecer para o outro. E essa pergunta do Viktor Frankl caiu um monte de ficha comigo quando eu li o livro dele. Por quê? Porque, cara, é o que a vida espera de mim. Só que para eu poder oferecer para a vida o que ela espera de mim, quando eu falo vida, outras pessoas, outras vidas, outros seres, eu primeiro tenho que me abastecer. Eu primeiro tenho que estar equilibrado em todos os níveis. E aí eu vou desafiar você agora a pensar num aspecto importante para você entender os seus próprios valores, para você entender qual é a sua função na vida, qual é a sua missão, qual é o seu propósito e entender a se amar mais, entender a se aceitar mais. Então vamos lá. Pensa sobre as suas melhores qualidades, o que você tem de qualidade, de adjetivo, que te dá orgulho de ter, que você gosta de descrever, que você gosta quando as pessoas falam que você tem. O que? Quais são as suas qualidades? E presta atenção, de novo, não é arrogância saber que você tem facilidade para algumas coisas, isso é autoconhecimento. Admitir que você faz certas coisas bem feito de forma natural, ou porque você se preparou para aquilo, ou porque você recebeu de dom de Deus e você tem facilidade, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. Você tem habilidades manuais, você gosta de estar com seus amigos, você tem paciência, você dá apoio para os seus familiares, você cuida dos seus familiares nos momentos que eles estão doentes ou necessitados financeiramente. Quais são as suas qualidades? Uma é pouco, você tem muito mais do que isso, mas precisa de um olhar para dentro de você. Depois que você olha para suas qualidades, eu vou pedir para você se lembrar de algumas vezes que você agiu de acordo com essas qualidades. De alguma vez que você colocou essas qualidades em prática. Então
vamos dizer, eu gosto da minha família, eu cuido da minha família, e recentemente tem alguém doente e eu estou cuidando dessa pessoa. Ou eu tenho paciência com as pessoas, recentemente eu atendi um cliente que estava passando por um problema e eu fiquei escutando o problema dele, embora não tivesse nada a ver com o quadro clínico do animal, enfim. Qualquer coisa que você tenha colocado em prática essa qualidade. Como é que você se sentiu? Quais emoções você evocou? Como você se sente de lembrar quando você agiu de acordo com essas qualidades? E agora a gente vai para um outro nível. Quais são os seus defeitos? E se você tem dificuldade em enxergar os seus defeitos, preste atenção no que as pessoas vivem comentando sobre você. Você é teimoso, teimosa, você é impaciente, intolerante, você é lerdo, você é devagar, ou você é muito agitado, você é muito acelerado. Enfim, quais são os seus defeitos? Você não ouve direito as pessoas, você não gosta de conversar, você não se relaciona, você é uma pessoa difícil, enfim, quais são os seus defeitos? Ok, todo mundo tem vários defeitos, mas também tem várias qualidades, e é nesse ponto que eu quero chegar. De novo, eu vou chegar no óbvio. Pensa em alguma vez que você agiu de acordo com esses defeitos, que você infelizmente botou esses defeitos em prática e que você não tem orgulho, mas que para você mesmo você admite que você fez. Maltratou alguém, não teve paciência com o tutor, falou mal de outra pessoa, foi impaciente, intolerante, enfim. De novo, o que você sentiu por ter feito isso? O que você sente agora por se lembrar de ter agido mal com alguma pessoa? Por que a gente está falando isso? Porque a gente tem que colocar numa balança. É muito difícil a gente olhar para a gente mesmo e admitir os nossos próprios defeitos. Por isso muitas vezes a gente arrasta para debaixo do tapete, a gente finge que não tem. A gente mesmo se engana, ou a gente discute com outras pessoas. Não, eu não sou assim, é você que é. Por quê? Porque é difícil admitir. Então, quando eu peço para você evocar as emoções que você sentiu quando você agiu de acordo com as suas qualidades, e depois evocar as emoções que você sentiu quando você agiu de acordo com seus defeitos, quero que você compare essas emoções, o que você sentiu. Obviamente é muito difícil a gente admitir os nossos próprios erros. Ninguém gosta. E aí fica difícil a gente fazer a principal coisa que a gente tem que fazer. Vou repetir. Quando você olha para os seus próprios defeitos, fica mais difícil de você admitir os seus próprios defeitos, admitir que você tem aquilo, e mais difícil de você fazer a principal coisa que você tem que fazer para se energizar espiritualmente, que é justamente se amar. Para eu me energizar espiritualmente, para poder oferecer para o outro, eu tenho que estar em paz comigo mesmo, eu tenho que me amar. E me amar significa gostar das minhas qualidades e aceitar os meus defeitos. Não aceitar do ponto de vista eu sou assim mesmo, cresci assim, vou morrer assim, quem quiser que goste de mim. Não é isso. Mas é simplesmente uma confissão humilhante para dentro de você mesmo, admitindo, infelizmente eu tenho que sempre prestar atenção neste defeito, porque isso faz parte de mim. Mas eu me amo mesmo assim. Por quê? Porque se eu estou falando de energia espiritual para suprir a sua necessidade de significância, e se eu não me amo, eu não sou capaz de fazer pelo outro, porque a gente só faz pelo outro quando a gente tem condição de amar. Quem tem filho sabe muito bem do que eu estou falando. Os filhos são uma bênção de Deus, por quê? Porque a gente percebe que a gente tem capacidade de amar alguém mais do que a gente mesmo. E a gente só percebe isso quando nasce o filho. Antes de ter filho, pouquíssimas pessoas, para não dizer ninguém, consegue perceber que a gente tem capacidade de amar o outro mais do que a gente mesmo. O filho nos ajuda nesse aspecto. Não precisa do filho, você pode treinar isso, ok. Mas para você fornecer o amor pelo outro, você tem que primeiro se amar. E aí, quando a gente pega o que Jesus sintetizou dos 10 mandamentos recebidos por Moisés, lá no primeiro anúncio de Wi-Fi, né, de coisa transmitida sem fio, quando ele recebeu lá os 10 mandamentos de Deus, quando chega no Novo Testamento, Jesus sintetiza todos esses 10 mandamentos em um só. Qual que é?
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso parte de uma premissa importante. Eu só vou conseguir amar o outro se eu me amar, porque se eu não me amar, o que eu vou oferecer pelo outro? Se eu vivo me dando chibatada porque eu não aceito os meus defeitos, ou porque eu enfio os meus defeitos para debaixo do tapete, porque é difícil olhar no espelho e falar, puta, eu tenho que prestar atenção nisso, porque isso é uma dificuldade que eu tenho, esse é um defeito que eu não consigo me amar, e se eu não consigo me amar, eu não tenho o que oferecer. E aí eu viro uma pessoa vazia. Então a principal dica para você se manter energizado espiritualmente para poder suprir o seu nível de significância é se amar de forma genuína, amar suas qualidades e aceitar os seus próprios defeitos. Deixa eu te dar uma má notícia: os seus defeitos vão sempre estar com você. Tem alguns pesquisadores que eu gosto muito de citar o que eles falam. Sempre vai existir um vigaristinha, um canalinha, sempre vai existir um preguiçoso, sempre vai existir um reclamão dentro de você, numa menor ou maior intensidade. Por quê? Porque isso está dentro do nosso sistema límbico que todos os animais têm. Então não importa se você é uma hiena, um leão, um cachorro ou você mesmo, um ser humano, sempre esse vigaristinha vai estar aí dentro de você e em algum momento ele vai alarmar. Em que momento que ele alarma? Quando você se sente ameaçado, ameaçado de alguma forma, ameaçado pela sua honra, ameaçado porque tem alguém abrindo uma clínica perto da sua, e isso pode ameaçar o seu movimento, a sua grana, o que você vai ganhar, a sua comida, etc. É normal você se sentir ameaçado. Diante de ameaça, esse vigaristinha vai sempre te dar aqueles conselhos errados, ruins, para te afastar dos seus valores, para fazer com que você reaja impulsivamente, para fazer você reagir de forma que você vai se arrepender depois. Daí esse mesmo vigaristinha que alarmou e soprou no seu ouvido, faz isso de errado, faz aquilo, xinga ele, fala mal dele, não aguenta desaforo e etc. Ele mesmo vai falar para você depois: tá vendo como você é? Tá vendo como você é errado? Tá vendo como dá tudo errado na sua vida? Porque você não merece. Ou seja, se você não entender e não se perdoar e não se amar, não tem condição de você suprir a última instância de necessidade, que é a significância, porque a gente se sente melhor, a gente expande a nossa consciência, a gente expande a nossa força, a nossa crença, a gente expande a nossa clareza de identidade à medida que a gente faz pelo outro. Isso já está constando em livros leigos, não é só livro evangélico ou livro bíblico e etc. São autores leigos, psicólogos de Harvard que estudam, que pesquisam sobre isso e que já estão discorrendo sobre todas essas questões. Então era isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês. Hoje então terminamos essa leva de vídeos falando sobre como nos mantermos produtivos. Para resumir então, a gente tem que olhar para as nossas necessidades como um todo, porque à medida que eu vou suprindo as minhas necessidades, eu consigo me manter produtivo, ganhando mais, feliz e contente. Quais são essas necessidades? Necessidade de sustentabilidade, que é gerenciada pela minha saúde física. Necessidade de segurança, que é gerenciada pela minha saúde emocional. Necessidade de autoexpressão, gerenciada pela minha saúde mental. Necessidade de significância, gerenciada pela minha saúde espiritual. Tem um vídeo para cada uma dessas necessidades, com todas as dicas para a gente olhar para dentro da gente mesmo e ter o que oferecer pelo outro, para a gente poder levar uma vida que valha a pena. Obrigado para vocês que acompanharam. Segunda-feira a gente está de volta com outro tema, conversando sobre assuntos que vão nos ajudar a nos desenvolvermos pessoal e profissionalmente de uma forma equilibrada, olhando para todas as facetas, porque é isso que vale a pena. Obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Preciso de anos de terapia, Marcele. Não precisa de anos de terapia. Existem cursos de imersão, de autoconhecimento que vale muito a pena fazer. Eu já te dei essa dica. É um start muito grande, onde você leva um empurrão assim, cai um monte de ficha. Vale muito a pena. Gabriela, e se eu vejo vários defeitos mais do que qualidades? Gabriela, você tem que olhar para dentro de si mesma e começa a prestar atenção
no que as pessoas que falam com você, que convivem com você, o que elas estão sempre elogiando o que você faz bem feito. Normalmente as pessoas que veem muito mais defeitos do que qualidades, isso tem a ver com estilo de criação, isso tem a ver com genética, mas isso tem a ver com autoestima, tem alguma coisa talvez desequilibrando a sua autoestima. E olhar para dentro de você mesmo e se aceitar, começar a entender o que você tem que melhorar, mas também olhando para o que você faz bem feito e comemorando as suas vitórias, isso vale muito, porque a gente se esquece de comemorar as coisas que a gente faz bem feito, quando a gente acerta, quando a gente consegue. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se eu não respondi, pode ir colocando o seu comentário aqui. Acho que é só isso. Eu não disse boa noite para todo mundo, digo agora atrasadamente boa noite para todos que entraram depois, porque esses vídeos vão para o YouTube depois. Aliás, se você gostou, indica, se inscreve lá no meu canal Calezo Rosa. E daí durante as lives eu não comento muita coisa para não ficar sem sentido quando o vídeo tá lá no YouTube, mas depois no final dá pra gente conversar e daí eu edito, eu corto essa parte pra gente poder se ajudar. Franciele, você é demais, Dr. Cleiso. Essa é uma piada interna, né, Grazi? Né, Franciane? Né, Francineide? Né, Francisneia? Você também é demais, Francisneia. Melina Ranawa, muito obrigado. Obrigado, Bruna. Obrigado você também. Rominha Amor, boa noite. Boa noite a todos. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Me ajudem a divulgar esses vídeos, por favor. Isso vai para os stories do meu Instagram. E na semana que vem já está no YouTube. Se você se inscrever e clicar no sininho, chega um e-mail para você quando entrar vídeo novo lá no YouTube. Beleza, gente? Obrigado, um beijo para todos vocês. Descansem, bom final de semana. Segunda-feira às 21 horas estaremos aqui para mais outra live, para a gente bater esse papo legal, para a gente se ajudar como pessoa e como classe. Beleza, gente? Um abraço. Fiquem com Deus. Bom descanso.